Olá! Vamos direto ao ponto na nossa análise detalhada de hoje. Nosso foco recai sobre um tema absolutamente crucial para a rotina de quem respira a segurança e saúde do trabalho. A gente vai desmembrar as alterações trazidas pela portaria número 1680 de 2025, que atualiza diretamente a NR35. Essa é a norma que dita as regras para todo e qualquer trabalho em altura e as mudanças são profundas. É o tipo de atualização que exige planejamento rápido e uma adequação cirúrgica nos canteiros de obras e plantas industriais. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que já pisca na nossa tela como um alerta gigantesco é esta data aqui, 1º de janeiro de 2026. Esse é o prazo limite para que os ambientes e os equipamentos estejam totalmente dentro da lei com as novas diretrizes. Pode até parecer que falta muito tempo, mas para quem gere operações imensas, com um mar de equipamentos e equipes gigantes, o relógio já está correndo super rápido. O nosso roteiro de hoje é prático. A gente vai passar pela nova NR35, a grande diferença entre SPQ e SPIC, o fator Talabart, as regras para as escadas fixas, o uso das escadas portáteis e, para amarrar tudo, o cronograma final de implementação. Começando pela primeira grande virada de chave, a nova NR35 e o novíssimo Anexo 3. Para entender o peso dessa mudança, a gente precisa lembrar que até então existia uma lacuna. Não tinha um anexo totalmente dedicado e focado nas escadas de uso individual, mas agora a história é outra. O recém-criado Anexo 3 foi classificado direto como Tipo 1. E o que isso quer dizer na prática do dia a dia? Quer dizer que ele virou obrigatório. É parte integrante e indivisível da norma. As escadas individuais não são mais tratadas de um jeito genérico. Elas ganharam um protagonismo que exige rédea curta no controle da segurança. Avançando para o nosso segundo ponto, vamos desatar aquele nó comum das siglas SPQ versus SPIQ. Essa é uma divisão mental que precisa estar cristalina na cabeça de todo mundo durante as inspeções. O SPQ, que é o Sistema de Proteção contra Quedas, é o cenário macro. É a proteção no ambiente. O objetivo dele é prevenir a queda com estruturas instaladas no próprio local, sejam permanentes ou temporárias. A gente está falando dos guarda-corpos, das linhas de vida, das redes. Do outro lado da moeda, a gente tem o SPIQ, o Sistema de Proteção Individual contra Quedas. O nome já entrega, né? O foco aqui é 100% usuário. É a verdadeira armadura do trabalhador. É o cinturão paraquedista e os dispositivos que a pessoa veste para se conectar na estrutura maior. E, pegando o gancho do equipamento individual, a gente entra no tópico 3, o fator Talabart e as regras de retenção. Olha só que detalhe crucial. A norma agora bate o martelo sem dar margem para interpretação. Qualquer Talabart que for usado especificamente para retenção de queda tem que ser obrigatoriamente integrado a um absorvedor de energia. Isso não é só uma firula técnica, é um mecanismo de salvação que dissipa a força do tranco no corpo do trabalhador se acontecer uma queda. Basicamente, virou uma peça inegociável na hora de aprovar o equipamento. Entrando na parte mais física e matemática da norma, tópico 4. As medidas e especificações para as escadas fixas. Isso aqui é um verdadeiro checklist de auditoria visual prontinho para o uso. Para escadas fixas verticais, a norma cravou as medidas em centímetros. A largura da estrutura tem que ficar entre 40 e 60 centímetros. O espaço entre um degrau e outro, de 25 a 30 centímetros. Quando a escada chega lá no topo, o corrimão tem que continuar e subir pelo menos 1,10 m a 1,20 m acima do piso, para garantir uma transição super segura. Também tem a exigência de um recuo mínimo de 15 centímetros em relação à parede, e a escalada contínua entre as plataformas nunca, sob nenhuma hipótese, pode ultrapassar os 6 metros de distância. Atrelado a essas medições, tem uma regrinha de ouro sobre altitude que não dá para esquecer. Se a estrutura inteira da escada passar de 10 metros de altura, é absolutamente obrigatório instalar uma plataforma de descanso. É uma sacada ótima de controle de fadiga ergonômica para garantir que as escaladas mais longas tenham uma parada segura para a galera recuperar o fôlego. Mudando das estruturas fixas para a operação em movimento, tópico 5, regras de ouro para as escadas portáteis. Operar a escada portátil ganhou um roteiro bem restrito agora. O básico do básico, tem que apoiar em chão estável, usando sempre sapatas antiderrapantes. Na hora de subir ou descer, é mandatório manter os clássicos 3 pontos de contato, tipo 2 pés e uma mão apoiados firmes ao mesmo tempo. Mas aí vem o pulo do gato. Se a escada virar o posto de trabalho e a tarefa for impossível de fazer mantendo esses 3 pontos, a norma exige o uso imediato de um sistema de proteção contra quedas no ambiente. Não tem choro. E além da postura do corpo, a gente tem limites rígidos de espaço.
O comprimento máximo de uma escada portátil agora está cravado em 7 metros. Se o objetivo for usar a escada para acessar o andar de cima, por exemplo, a ponta superior tem que sobrar pelo menos 1 metro para cima do piso de chegada, entregando aquela firmeza extra na hora de segurar. Também está expressamente proibido montar escada perto de portas e corredores de circulação sem colocar proteções robustas no entorno para evitar colisões. E para fechar, nos modelos extensíveis, as guias e travas têm que garantir o travamento das partes antes de colocar qualquer peso nela. A amarração da escada no ambiente de trabalho também foi muito bem detalhada. A norma pede para fixar a escada em mais de um ponto. Quando isso não for viável de primeira, ela tem que estar ancorada numa estrutura resistente, travada preferencialmente lá no nível de cima. E tem mais, o jeito que a gente lida com as ferramentas muda. O uso de nenhum equipamento pode desestabilizar a escada e, o mais importante, se tiver que apoiar alguma ferramenta na própria escada durante o serviço, é obrigatório aplicar alguma proteção para evitar que essa ferramenta caia e atinja quem estiver trabalhando lá embaixo. Chegando na reta final da nossa análise, tópico 6, o cronograma de implementação e os prazos oficiais. É aqui que a gente cruza os dados com o calendário. 1º de janeiro de 2026 é o grande marco. É nesse dia que o anexo 3 entra valendo para valer e as fiscalizações vão apertar o cerco. Mas, quem lê as entrelinhas acha uma exceção bem cirúrgica. Existe um único pedacinho da norma, o subitem 5.2.2.4, que ganhou uma folga extra e só começa a valer lá em 1º de janeiro de 2027. E motivo para adiar esse subitem em um ano faz total sentido, porque afeta direto as fábricas. Esse trecho fala exclusivamente sobre a marcação e as etiquetas físicas nas escadas portáteis novas. A norma exige que a escada já saia de fábrica carimbada com o CNPJ do fabricante, o peso dela, a inclinação de uso seguro, isolamento elétrico e a carga máxima que suporta. Essa folga de um ano foi uma jogada inteligente para dar tempo à indústria de reajustar as linhas de montagem e lançar os produtos de acordo com a nova regra. E assim a gente fecha o conteúdo, mas a reflexão é pesada. Pensa bem. Com toda essa reclassificação de riscos, checagem de centímetros na fita métrica e as mudanças de comportamento com os equipamentos básicos de acesso, a grande pergunta que fica martelando é: será que todos os canteiros, galpões e times estarão 100% adequados ao novo anexo 3 quando o cronômetro zerar? O tempo já está correndo. Fica a provocação para todo mundo levar essa discussão agora mesmo para o chão de fábrica. Até a próxima!